Olá, seja muito bem-vindo ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP-TV, que oferece a você, gratuitamente, um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 65º programa Sã Doutrina, o Sã Doutrina de número 65. E nós estamos estudando o grande tema soteriologia. O que é salvação? Como ocorre a salvação? Quem está sendo salvo? Esse ser que está sendo salvo participa da sua salvação ou não? Quem é realmente o agente da salvação? Como que se relacionam soberania divina e responsabilidade humana no processo soteriológico, no processo da salvação? Esses, entre outros subtemas, nós iremos e já estamos estudando nesse nosso curso de teologia, agora nessa área específica, soteriologia. No programa anterior, no programa de número 64, nós estudamos o seguinte tema: o conceito de paradoxo e a sua importância para os estudos teológicos, especificamente a importância do conceito de paradoxo para a soteriologia. Aparentemente, esse é um tema que parece assim ser muito longe, parece ser muito, entre aspas, filosófico, sem muita aplicabilidade. Mas nós vimos que não é assim. Nós vimos que ele, primeiro, embora o termo não esteja ali, né, é necessário que, olhando para as Escrituras Sagradas, nós aceitemos a realidade, a verdade de que a Bíblia faz algumas afirmações que aparentemente são contraditórias, tá? E aqui eu quero, de novo, ênfase no aparentemente, tá? Não são contraditórias, se por contraditório você está pensando em algo que não seja verdadeiro. Tudo que a Bíblia afirma é perfeitamente verdadeiro, totalmente verdadeiro. Tanto é que é a palavra de Deus que é o critério para definir o que é verdadeiro, o que é a verdade, ok? E só para a gente refrescar um pouquinho a memória, nós vamos relembrar em 3 pontos o que nós vimos no programa anterior e depois anunciamos o que nós vamos estudar no programa de hoje. Primeiramente, vamos relembrar o que é um paradoxo, de forma bem simples, tá? Então, paradoxo é a afirmação da combinação de 2 pensamentos que são verdadeiros, mas que parecem contradizer-se segundo a lógica humana. Então, para ser um paradoxo, devem existir pelo menos 2 afirmações que são verdade, as 2 afirmações têm que ser verdadeiras, mas quando você afirma que elas estão se combinando, elas parecem que estão em contradição, ok? Parecem que elas estão em contradição. E nós vimos que as Escrituras, se paradoxo é isso, se esse é o conceito, as Escrituras elas possuem alguns ensinos onde existem afirmações, obviamente, verdadeiras, mas que a lógica humana não consegue harmonizar, né? Por exemplo, o fato de que a pessoa de Cristo é 100% homem e 100% Deus. Nós conseguimos entender essas verdades até um certo ponto, mas não é possível, pela lógica humana, harmonizar todos os aspectos dessas 2 afirmações. Um ser, o Senhor Jesus Cristo, que é 100% homem e 100% Deus. Uma outra doutrina que lida também com paradoxo é a doutrina da Trindade. A afirmação de que só existe um Deus, a verdade escriturística, que só existe um Deus. Não existem 2 deuses, só um Deus. Mas esse único Deus, ele subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são 3 deuses. Então nós vamos até um certo ponto com o nosso ferramental cognitivo e paramos humildemente, ou deveríamos parar humildemente aí, e afirmamos o que as Escrituras afirmam. Embora não seja possível, a partir do ferramental lógico, do ferramental cognitivo do ser humano, fazer uma harmonia. E se as Escrituras não harmonizaram, não queira harmonizar. Ok? E nós vimos também que quando, além de outros, poderíamos continuar citando, mas vimos que para os nossos estudos aqui de soteriologia, nós vamos lidar durante o nosso estudo todo com a questão também do paradoxo.
E aí nós vamos depois lembrar, na verdade podemos lembrar agora qual é esse paradoxo, né? É a soberania divina. As Escrituras ensinam claramente no Antigo e Novo Testamento o fato de que Deus é soberano sobre tudo e soberano sobre o processo de salvação do ser humano. Ao mesmo tempo, as Escrituras afirmam a responsabilidade humana. O homem é responsável pelos seus atos. E quando Deus salva soberanamente o homem que não estava doente, estava morto nos seus pecados, ele salva esse ser humano não como um robô, não como um fantoche, mas como seres que fazem escolhas. Ok? Então, é importante que nós estudemos essa questão do conceito do paradoxo. Fizemos isso no programa anterior, e aí se você quiser aprofundar, relembrar, é só ir até o nosso programa anterior, na nossa playlist, e ouça novamente, né? Hoje tem aquele recurso de você adiantar um pouco mais a fala, enfim, fique à vontade. Nosso resumo em 3 pontos, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, lembremos que nós precisamos afirmar ambas as verdades que nós acabamos de falar aqui. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ou seja, tanto a vontade soberana de Deus quanto a nossa participação ativa em alguns momentos do processo de salvação, elas devem ser afirmadas. O homem não tem parte em todo o processo soteriológico. Por exemplo, né, o homem ele não participa de absolutamente nada da regeneração, que é a implantação. Nós vamos estudar com mais detalhes mais à frente, tá? Só adiantando um pouco, regeneração é a implantação de vida onde existia morte. O homem não participa absolutamente de nada, zero da regeneração. Mas depois de regenerado, depois que ele tem vida espiritual, o homem ele sinaliza essa regeneração e essa vida crendo, exercendo fé, manifestando fé e também manifestando arrependimento. Então é o homem que se arrepende, é o homem que tem fé. A parte da graça de Deus? Nunca. Inclusive, naquilo que é responsabilidade do homem, o homem não cumpre sozinho. É ele que cumpre, mas sempre na dependência de Deus. O homem participa, por exemplo, ele não participa da regeneração, mas ele participa, por exemplo, da perseverança, da santificação. Agora, inclusive na perseverança, que é responsabilidade do homem, na santificação, né, que é o desenvolvimento da salvação, responsabilidade de todo cristão. Essa responsabilidade o homem sempre faz, ele que faz, mas sempre na dependência de Deus. Então nós vamos ver esse tema perpassando os nossos estudos aí de soteriologia. Soberania divina, responsabilidade humana. Né? E como alguém já disse, é como se fossem aquelas 2 linhas do trem, onde elas são verdadeiras, elas correm em paralelo, nós não vemos elas se cruzando, pelo menos não do lado de cada eternidade. Se Deus quiser nos revelar lá na eternidade, do lado de lá, né, da eternidade, como se relacionam isso que nós chamamos aqui de paradoxo, ele vai fazer isso. Se ele não quiser, não fará falta. Ele é perfeito, ele sabe o que ele faz. Ok? Então, 2 pontos já. E por fim, o último ponto do nosso resumo, lembre-se que nós devemos lembrar que, considerando que Deus é o Criador e que o homem ele é criatura, obviamente, um fato que decorre dessa verdade, qual verdade? Deus é o Criador, nós somos criatura, então obviamente Deus é que tem a prioridade e por isso, claramente, nós sabemos que o fator decisivo para a salvação do homem não está no homem. O fator decisivo está na graça de Deus, ok? O homem tem até alguns momentos onde ele participa, e mesmo nesses momentos, sempre na dependência de Deus, mas o agente da salvação não é o homem. E o agente da salvação não é uma sinergia entre trabalho divino e trabalho humano. Não. Deus salva. Deus é o Salvador. A linguagem das Escrituras não permite que nós ensinemos que a salvação ela começa com Deus, mas aí Deus deixa o X da questão nas mãos do ser humano. Não. E também as Escrituras não dão base para se falar que Deus até dá o primeiro passo e o homem tem que dar o segundo. Ou que Deus ele dá uma possibilidade de salvação. Não. As Escrituras ensinam no Antigo e Novo Testamento que Deus salva. Deus é o Salvador. Ele tem sempre teve, tem e terá a prioridade
sobre tudo e sobre todos, ok? Então esse foi um breve resumo do que nós vimos no programa anterior. Dúvidas? Vai lá no nosso programa 64, inclusive tem a playlist toda, desde o programa número 1, tá? Espalha essa playlist aí, para que outras pessoas também possam estudar teologia reformada de forma básica, né, conosco, ok? Programa de hoje, programa de número 65, nós estudaremos um outro tema, terminando esses 3 primeiros programas de soteriologia, que tem um caráter mais introdutório, ok? No primeiro programa, né, há 2 programas atrás, no 63, nós demos uma introdução geral, aspectos gerais da soteriologia. Programa anterior, o conceito de paradoxo e a sua importância para os estudos da teologia em geral e para o estudo da soteriologia em particular. E no programa de hoje, encerrando, né, essa introdução aos estudos da soteriologia, nós estudaremos juntos sobre a relação que existe entre soteriologia e as demais áreas da teologia. Ou seja, que relação existe entre soteriologia e teontologia, a doutrina de Deus e o seu ser e as suas obras? Que relação existe entre soteriologia e, por exemplo, antropologia, e cristologia, e pneumatologia, e escatologia? Qual é a relação que existe, tá? Não estabeleceremos aqui relação entre a soteriologia e todas as áreas, mas sobre aquelas que nós consideramos as principais, ok? Então, primeiramente, antes de estabelecer essas relações, nós faremos uma consideração inicial para os nossos estudos. Perceba que os estudiosos, aqueles que se debruçam de maneira mais profunda sobre esses temas, né? No final eu vou fazer uma indicação de um livro, por exemplo, esse é um estudioso, Herman Bavinck, né? Que é professor do Anthony Huckman, que é um professor que está nos ajudando aqui, né? Ele já faleceu, mas o livro dele nos ajuda em vários pensamentos aqui a compor as nossas aulas, obviamente que tem como base a palavra de Deus, ok? Então quando a gente pensa em João Calvino, em Anthony Huckman, em Herman Bavinck, em Michael Horton, além de outros estudiosos, Alistair McGrath, enfim, esses homens, né, que foram chamados e que têm um tempo maior, uma dedicação maior e um talento maior para se aprofundar nesses temas, esses estudiosos, os teólogos, chamados teólogos profissionais, eles fazem uma separação da teologia em várias áreas. Para quê? Qual é o propósito? É um propósito positivo, com um propósito didático, para que a gente entenda melhor. Um propósito pedagógico, para que a gente compreenda, nós, os estudantes, para que nós possamos compreender com mais facilidade toda essa vastidão, essa profundidade de assuntos, ok? Mas atentemos para um detalhe. É importante fazer essa distinção entre as várias áreas da teologia, mas nós não podemos achar que elas estão separadas e que não tem uma conexão de uma com outra, tá? Não, isso não é verdade. Existe uma conexão e não é você que cria essa conexão, ela já existe. A soteriologia está ligada à antropologia, que está ligada à cristologia, que está ligada à eclesiologia. Existe uma relação íntima entre todas as áreas da teologia. E nós podemos fazer distinção, mas nunca separação exagerada entre elas, ok? Então essa é uma primeira consideração que nós devemos fazer. Nós separamos aqui, né, inclusive no nosso curso aqui, nós começamos lá atrás com os prolegômenos, né? Que esse nome estranho, nós vimos o que significa, enfim, né? As primeiras palavras, a introdução sobre algum assunto. Então nós separamos em áreas, né? Prolegômenos, teontologia, bibliologia, antropologia, né? Cristologia e agora soteriologia. Nós separamos em áreas para fins didáticos, pedagógicos, mas existe uma relação íntima, perfeita e inseparável entre elas. Como é impossível estudar tudo de uma vez só, então, didaticamente, pedagogicamente, nós separamos nessas áreas, ok? Feita essa consideração, vamos então relembrar ou aprender pela primeira vez que relação existe entre a soteriologia, o nosso grande tema atual, no qual nós vamos ficar aí uns 25 a 30 programas estudando, ok? Deus permitindo, obviamente.
que relação existe entre a soteriologia e a primeira área aqui, que nós já vamos separar? Soteriologia e teontologia. Lembra o que é a teontologia, né? É a doutrina do ser de Deus, o estudo do ser de Deus e das suas obras, conforme as Escrituras, obviamente. Nós não estudamos Deus de forma direta, estudamos a revelação. Estudamos como Deus se revela nas Escrituras Sagradas. A revelação de Deus na sua palavra, ok? Inclusive nós tivemos uma área lá no início, né, que é a bibliologia, ok? Uma outra área separada para fins didáticos. Fechando esse parênteses e voltando para o nosso estudo aqui. Que relação existe entre soteriologia e teontologia? Vamos lá, algumas considerações. Em primeiro lugar, a soteriologia, obviamente, ela está intimamente ligada à doutrina de Deus. Por quê? Pois a soteriologia, ela lida com a forma como Deus salva o ser humano, salvando, né, o ser humano perdoando os seus pecados e salvando o ser humano das consequências do seu pecado. Então aqui, de modo muito simples, que relação existe entre soteriologia e teontologia? A doutrina do ser de Deus e suas obras. A soteriologia está totalmente ligada à teontologia, porque a soteriologia ela fala da salvação do homem feita por Deus. Simples assim, ok? Uma outra consideração importante que nós devemos fazer aqui é que um conhecimento distorcido da pessoa de Deus inevitavelmente nos levará a um conhecimento distorcido da salvação. Ou seja, um equívoco teontológico leva a um equívoco soteriológico. Um equívoco sobre quem é Deus nos levará a um equívoco sobre a salvação de Deus feita no ser humano. Ok? Isso aqui é algo óbvio, tá? Que nós devemos lembrar. Agora, aprofundando um pouco mais o que nós acabamos de falar, preste atenção. Uma ênfase distorcida e exclusiva somente na soberania de Deus dará ou poderá dar a ideia de que Deus salva o seu povo de modo semelhante a um ser que manipula fantoches. Quando eu enfatizo distorcidamente e de modo exclusivo somente a soberania divina, esquecendo da responsabilidade humana, eu posso chegar à conclusão, normalmente eu vou chegar à conclusão, de que Deus salva o ser humano semelhantemente a computadores que controlam robôs. Agora, o contrário também, preste atenção. Quando eu enfatizo de forma distorcida e exclusiva a responsabilidade humana, esquecendo-me da soberania divina, eu, infelizmente, passo a ideia de que Deus, ele é totalmente dependente das ações humanas, ele não tem controle sobre a vida humana e também passarei a ideia de que, na verdade, quem é soberano é o homem e não Deus. Então perceba, eu tenho que manter o equilíbrio ensinado nas Escrituras. Não o que você acha que é equilíbrio, o que eu acho que é equilíbrio. Não. Eu tenho que ser fiel, buscar ser fiel àquilo que as Escrituras ensinam. E elas ensinam sobre a teontologia e sobre a soteriologia. Que Deus é soberano, que o homem é responsável. Um foco distorcido na soberania divina e a ignorância sobre a responsabilidade humana, eu vou achar que Deus, ele salva o ser humano como se ele manipulasse fantoches. Como se ele fosse um computador que manipula robôs. Agora, quando eu distorço o outro lado, eu enfatizo somente a responsabilidade humana e de forma exclusiva e me esqueço, ignoro a soberania divina, na verdade o meu Deus é o próprio ser humano. Deus não tem controle, não tem soberania sobre as coisas. Quem é soberano é o ser humano, ok? Então nós não podemos fazer isso, cometer esse erro, esse equívoco. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque existe uma relação perfeita. Nós somos imperfeitos, mas existe uma relação perfeita entre a soteriologia e a teontologia, ok? Um resumo dessa primeira parte: um conceito correto ou incorreto de Deus e suas obras influenciará decisivamente a sua visão soteriológica. Então, esse é o primeiro ponto. A relação entre soteriologia e
teontologia. Vamos para a próxima. Soteriologia e antropologia. Que relação existe entre essas duas áreas da teologia? Alguns pontos aqui importantes. Em primeiro lugar, o entendimento que nós temos sobre o homem, ele é decisivo para a compreensão de como se dá a salvação. Se eu acho que o homem é um ser bom, eu vou entender naturalmente bom, inclusive depois do pecado, eu vou entender a salvação de um jeito. Se eu acho que o homem depois do pecado, ele não morreu espiritualmente, mas ele ficou doente, isso vai influenciar decisivamente, na verdade isso vai determinar a minha compreensão da salvação. Agora, se eu creio que o homem nasceu bom, ele nasceu perfeito, né? Em Gênesis 1 e 2, ele nasce perfeito, ele nasce santo, mas com a queda, ele não fica doente, ele não continua perfeito, ele é manchado, ele é maculado, a imagem é distorcida e ele é morto espiritualmente. Isso vai influenciar decisivamente, vai determinar a forma como eu vejo a salvação. Então lembre-se disso. Vamos dar alguns exemplos históricos sobre isso, ok? Então preste atenção. Quando se ensina que os seres humanos nasceram em estado de neutralidade moral e espiritual, e que eles não precisam ser regenerados, mas o que eles precisam é ser adequadamente treinados sobre a influência de bons exemplos, nós temos aqui um ensino não bíblico e historicamente ficou conhecido como teologia pelagiana. Mais à frente nós falaremos sobre isso, quando nós começarmos a fazer algumas apropriações históricas sobre a teologia, algumas considerações históricas sobre a teologia, tá? Isso aqui é teologia pelagiana, de um monge lá no início da era cristã chamado Pelágio, e que acreditava que o pecado original ele não foi passado para os descendentes de Adão, ok? Uma segunda consideração aqui sobre essa questão histórica, exemplos históricos, né? Preste atenção. Quando se ensina que depois da queda a natureza humana é parcialmente depravada e que os seres humanos eles não estão mortos, mas eles estão doentes, precisando dar o primeiro passo na regeneração e que eles podem posteriormente perder a salvação, nós temos aqui uma teologia semi-pelagiana, ok? Que nasceu, obviamente, depois de Pelágio, um pouco depois dos primeiros séculos da era cristã, e que buscavam readequar um pouco do pensamento pelagiano, levando o pecado um pouquinho só mais a sério, mas não a sério como as escrituras ensinam. Então os semi-pelagianos, eles não chegaram a afirmar que o homem ele não sofreu influência do pecado original. O homem sofreu algum tipo de influência, mas eles não foram fiéis às escrituras dizendo que o homem ele morreu espiritualmente. O homem, segundo os semi-pelagianos, ele ficou doente espiritualmente. E ele que deve dar o primeiro passo como sendo o agente da regeneração. E óbvio, se o homem é o agente da regeneração, ele perde os efeitos da regeneração. Por isso o homem pode perder a salvação nesse tipo de teologia. E aqui nós discordamos tanto da teologia pelagiana quanto da teologia semi-pelagiana. Agora veja essa terceira e última possibilidade. Quando nós ensinamos que a natureza humana depois da queda ela é totalmente caída, de modo que os seres humanos eles estão mortos no pecado e que as pessoas elas precisam não de um remédio, mas precisam, remédio em termos gerais, né? Remédio para a doença. Não. O homem está morto, ele precisa então de vida, ele precisa ser ressuscitado, ele precisa ser regenerado, ele precisa de vida espiritual. E essa regeneração, ela não vem do homem e nem de um trabalho de sinergia entre esforço divino e esforço humano. Não, as escrituras não dão base para isso. Essa regeneração, ela vem unicamente do ato livre de Deus, do ato da livre graça de Deus, e que essa salvação, ela não pode ser perdida de forma final. Esse ensino é baseado nas Escrituras Sagradas. Perceba então que um conceito correto de soteriologia vai impactar o conceito da antropologia. Um conceito correto de antropologia vai impactar o conceito de soteriologia. E o errado também,
ok? Então existe uma ligação íntima entre soteriologia e teontologia, primeiro ponto, entre soteriologia e também a antropologia. Terminamos aqui esse segundo ponto com um resumo também. Nós sempre faremos um resumo em uma frase dos nossos pontos. Resumo da relação entre soteriologia e antropologia. A visão que temos sobre o homem definirá a forma como entendemos a salvação. Ok? Vamos à terceira relação. Soteriologia e cristologia. Primeira consideração. É somente quando se aceita a completa divindade de Cristo. Nós estudamos isso em cristologia. Tivemos aí vários programas, mais de uma dezena de programas sobre cristologia. Dúvidas sobre isso? Volta lá na nossa playlist. Então, somente quando se aceita a completa divindade de Cristo é que alguém pode entender, compreender a doutrina da salvação conforme ensinada nas Escrituras. Quando eu não considero Cristo como Deus, eu não entendo a salvação conforme ensinada na palavra de Deus. Ok? Uma frase aqui vai ser projetada aí para você de um herói da fé lá do passado, dos primeiros séculos da era cristã, o Atanásio, ele contrapondo, combatendo a heresia ariana, que negava a divindade de Cristo, ele disse o seguinte, preste atenção nessa frase: Jesus, a quem tenho conhecido como meu Redentor, não pode ser menos do que Deus. Essa é a frase de Atanásio. E todos os cristãos ortodoxos, todos os cristãos, homens e mulheres de Deus do passado, do presente, que labutaram, que trabalharam, que guerrearam, que combateram um bom combate da fidelidade às Escrituras Sagradas, eles foram unânimes, sim, cada um dentro da sua linguagem, mas unânimes em considerar que Jesus Cristo, ele, mais do que um homem bom, mais do que um homem especial, mais do que um homem perfeito, mais do que um homem que não teve pecado, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, ele é o Deus Filho, ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Inclusive, nós vimos nos nossos estudos cristológicos, sobre a pessoa e a obra de Cristo, que o título Filho de Deus, ele não fala só de filiação, ele fala de procedência divina. Não é à toa que quando os fariseus ouviam Cristo dizer que ele era o Filho de Deus, eles ficavam enfurecidos, acusando Cristo de blasfemar, porque eles sabiam que a expressão Filho de Deus significava ser um ser divino, ser um ser que vem do próprio Deus. O próprio Deus é o Filho de Deus, ok? Então, perceba, existe uma ligação íntima, inseparável, entre soteriologia e cristologia. Para que eu tenha uma compreensão correta da salvação, primeira verdade, eu tenho que entender que Jesus Cristo é Deus. Agora, não para aí, tem um segundo ponto. Por outro lado, somente quando se aceita a genuína humanidade de Cristo é que alguém pode crer, pode confiar que Jesus é o seu Salvador do pecado e das suas consequências. Aqui eu quero fazer uso de um documento confessional lá do século XVI, o Catecismo de Heidelberg, que nos ensina sobre essa verdade. Vai ser projetado aí para você. A pergunta 16 do Catecismo de Heidelberg diz assim: por que o mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo? A resposta é a seguinte, acompanhe. Deve ser verdadeiro homem porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Deve ser homem justo porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros. Perceba a fidelidade e a simplicidade da pergunta e da resposta. Para se entender a salvação, eu tenho que ter uma compreensão correta do Salvador. Uma compreensão correta do Salvador significa, na prática, a afirmação de que Jesus Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Ou na ordem que nós colocamos aqui, que é a ordem mais correta, é plenamente Deus e plenamente homem. Sem uma compreensão de que Cristo, sem uma compreensão cristológica da divindade
de Cristo e da humanidade de Cristo, eu tenho uma concepção cristológica não bíblica e uma concepção soteriológica não bíblica, ok? Então isso daqui é muito importante para os nossos estudos, para a nossa vida, para a nossa evangelização, para o nosso dia a dia, tá? Um outro ponto muito importante nesse nosso esforço de se compreender a relação que existe entre soteriologia e cristologia, e esse seria o terceiro ponto, é o seguinte: é fundamental que se entenda o sacrifício expiatório ou substitutivo de Cristo. Para quê? Para se entender corretamente a doutrina da justificação. Não existe cristianismo sem a pessoa de Cristo e a obra de Cristo na cruz do Calvário, sem o seu sacrifício expiatório e substitutivo. E não existe cristianismo, não existe salvação, não existe fé cristã sem a justificação, ok? Então eu tenho que nutrir, orientado pelas Escrituras, uma noção correta, uma ideia correta, um conceito correto, uma convicção correta da obra de Cristo lá na cruz do Calvário, o seu sacrifício substitutivo, expiatório, porque isso vai influenciar a minha compreensão da doutrina da justificação. Está aí mais uma relação entre soteriologia, doutrina da salvação, e cristologia, a doutrina da pessoa e da obra de Cristo. Mais um ponto. É indispensável compreender o fato de que Cristo intercede continuamente pelo seu povo para se compreender a doutrina da perseverança dos santos. Essa é a última ligação que nós vamos estabelecer aqui, né, nessa parte onde nós estamos vendo a relação entre cristologia e soteriologia, ok? Então perceba, eu tenho que compreender, segundo as Escrituras, a verdade inequívoca de que o Senhor Jesus Cristo, o mediador da aliança, hoje, ele está à direita do Pai, intercedendo continuamente pelo seu povo. E nisso reside a base para a nossa perseverança. E a perseverança dos santos é um tópico da soteriologia. Nós vamos estudar, Deus permitindo, lá no final, lá no programa de número 20, bem lá no final, está bem lá à frente. Até lá, Deus permitindo, nós vamos ver ainda muitas outras coisas. Mas perceba, se eu tenho uma noção errada do papel de Cristo como o meu intercessor contínuo, Cristo intercede pelo seu povo, eu vou achar que eu consigo perseverar baseado na minha força. Não. Nós devemos perseverar, mas só conseguimos pela graça de Deus, porque Cristo nos preserva, persevera por nós, intercede por nós. Ok? Então aqui um resumo, né, para a gente terminar esse ponto. A visão que temos de Cristo e a visão que temos da sua obra definirá a forma como entendemos a salvação. Penúltimo ponto dos nossos estudos aqui. Que relação existe entre soteriologia e pneumatologia? Nós não estudamos ainda pneumatologia, que é a doutrina da pessoa do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo. Isso está mais lá para frente, Deus permitindo. Mas aqui nós já podemos estabelecer duas relações aqui rápidas entre essas duas áreas tão importantes, ok? Primeiro comentário aqui, o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. E é o Espírito Santo que inspirou, ou foi o Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia, e ele ilumina as nossas mentes, as mentes dos leitores da Palavra de Deus, para compreender as Escrituras. E é o Espírito Santo aquele que, em primeiro lugar, regenera, santifica e nos capacita a perseverar na fé. Cristo intercede por nós e o Espírito Santo, o segundo Emanuel que vive em nós, nos ajuda a perseverar. E nisso reside, na verdade de que o Espírito Santo vive em nós e nos ajuda a perseverar, nessa verdade, além de outras, mas nessa verdade reside a relação que existe entre soteriologia e pneumatologia. O Espírito Santo é o agente da regeneração. Ele ilumina
as nossas mentes para compreendermos a palavra de Deus, que aponta para o Salvador. Olha só quantas relações podem ser feitas entre essas duas áreas, soteriologia e pneumatologia. E uma segunda consideração que nós podemos fazer, bem simples, bem clara, é a seguinte: todo o processo soteriológico, todo o processo da salvação, ele é realizado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Pois sem a aplicação da obra de Cristo em nossas vidas, não existe salvação. E a pergunta é a seguinte: quem é que aplica a obra de Cristo na nossa vida, na vida do povo de Deus? É a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, não existe salvação. Não existe possibilidade de redenção. Então, nisso consiste, de modo bem simples, claro, a relação, intrínseca, inseparável, entre soteriologia, doutrina da salvação, e pneumatologia, a doutrina que estuda o ser do Espírito Santo, o ser de Deus do Espírito Santo e as suas obras. Resumo, antes de irmos para o último ponto, o resumo que nós podemos oferecer aqui é o seguinte, bem simples também. O ensino sobre a pessoa e sobre a obra do Espírito Santo influenciará decisivamente, ou numa outra palavra, determinará o nosso entendimento da salvação. Ok? E o último ponto, que relação existe entre soteriologia e escatologia? Nós não estudamos também, está lá na frente, tá? Escatologia é o estudo do escatom, a doutrina das últimas coisas, o estudo da esperança cristã, que tem elementos presentes e elementos futuros. Vamos lá então. Primeira afirmação é que existe, obviamente, uma relação clara entre soteriologia e escatologia. Vamos entender como que é essa relação. Para entender essa relação, nós temos que considerar, nós ainda não estudamos soteriologia, então nós vamos usar dois termos aqui, simples de entender, mas que serão utilizados com mais propriedade, de maneira assim, mais explicativa, lá nos nossos estudos escatológicos, tá? Para que nós entendamos a relação que existe entre soteriologia e escatologia, nós temos que, em escatologia, lembrarmos, ou então aprendermos pela primeira vez, que existe uma divisão dentro da escatologia. Tá? A escatologia, do ponto de vista reformado, ela é dividida em duas grandes áreas, dois grandes pontos. Tá? Quais são esses pontos? Quais são essas áreas? A escatologia inaugurada e a escatologia futura. Escatologia inaugurada é aquela que diz respeito a eventos mais presentes, que são experimentados desde a primeira vinda de Cristo, ok? E a escatologia futura, ela diz respeito a realidades que vão acontecer, obviamente, no futuro e que estão mais relacionadas à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é importante para a gente entender. Então vamos lá. Explicado de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Quando nós falamos em escatologia inaugurada, nós estamos nos referindo às bênçãos escatológicas que já podem ser experimentadas no presente, ou seja, para o povo de Deus, desde quando Jesus Cristo veio pela primeira vez até os nossos dias. Tá? Essas bênçãos foram inauguradas na primeira vinda de Cristo. Daí o termo escatologia inaugurada. São aquelas bênçãos advindas de Cristo, que foram inauguradas na sua primeira vinda. Alguns exemplos. Quais são essas bênçãos escatológicas inauguradas na primeira vinda de Cristo, que podem ser experimentadas no presente? Primeira, não vamos falar de todas, tá? E quando eu falo primeiro, segundo, não é na ordem de importância, ok? Vamos lá. Então, primeira delas, o derramamento do Espírito Santo. Ali em Atos dos Apóstolos e que vale até os nossos dias. A presença do Espírito Santo na vida do crente é uma bênção escatológica que foi inaugurada, A presença do Espírito Santo é presente de modo perene na vida do povo de Deus, foi inaugurada na primeira vinda de Cristo. Terceiro, a nova vida em Cristo Jesus. Quarto, a nossa adoção pelo Pai. Quinto, o fruto da obra do Espírito Santo. Só para ficar nessas aqui, tá? Todas essas realidades que nós citamos aqui nos ensinam que a soteriologia é um aspecto da escatologia.
Ou seja, escatologia fala de salvação. A soteriologia, ela está relacionada totalmente com escatologia, porque os eventos escatológicos, eles dizem respeito centralmente à pessoa do Salvador, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, alguns textos que falam sobre essas realidades, tá? Vão ser projetados aí para você, acompanhe a leitura. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias, né, os primeiros frutos do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do corpo. Perceba que esse texto aqui de Romanos 8, 23, ele fala sobre realidades presentes, né? Nós temos as primícias do Espírito e também fala, né, ali no finalzinho, aguardando, ele remete a realidades que serão experimentadas no futuro, tá? Então, esse é um texto que fala de bênçãos presentes e bênçãos que estão reservadas no porvir ou para o porvir. Próximo texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos, né, dando-nos o penhor do Espírito. O penhor é a garantia. Nós somos do povo de Deus. Já é uma bênção presente. E que é uma bênção que vai ser experimentada de forma mais plena no futuro, ok? Próximo texto, Efésios 1,14, está escrito assim, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. De novo, a primeira parte do texto fala de uma bênção presente, que já foi inaugurada. A segunda parte do texto, né? A ideia do penhor é da garantia, e no finalzinho o apóstolo Paulo diz assim, até o resgate da sua propriedade. É uma bênção para ser experimentada no futuro. Tá? Próximo texto, 2 Coríntios 1, 22. Está escrito assim, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. De novo, a ideia da garantia, o selo, o penhor. Né? Nós já somos propriedade de Deus. Nós já experimentamos as bênçãos advindas da salvação, mas ainda aguardamos esse experimentar de forma plena, perfeita, sem nenhum tipo de resquício e de efeito do pecado. Próximo texto, Romanos 8, 15, 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós citamos, né, a bênção da adoção, que é uma bênção presente, uma bênção relacionada com a escatologia inaugurada, né, aquela que foi inaugurada na primeira vinda de Cristo, a adoção. E o texto fala, é um dos textos clássicos, talvez seja o texto clássico que fala sobre a adoção. O fato de que o Pai em Cristo nos adotou. Antes ele nos regenerou, nos elegeu, nos perdoou, nos santificou e está nos santificando, mas ele nos adotou, ok? Então todas essas bênçãos, elas já são experimentadas no presente. Agora falemos um pouquinho sobre a escatologia futura, tá? Primeiro, de novo, uma explicação um pouquinho mais detalhada. Quando nós falamos sobre escatologia futura, nós estamos nos referindo àqueles eventos que ainda estão por vir, ainda estão guardados no futuro. A ideia aqui é que as bênçãos que já experimentamos no presente são uma amostra, um sinal, elas sinalizam aquelas bênçãos que nós experimentaremos no futuro de forma mais plena, ok? Então existe uma relação também entre, obviamente, a escatologia inaugurada e a escatologia futura. A escatologia inaugurada fala de bênçãos que foram inauguradas, bênçãos que são experimentadas já no presente e que são um sinal, uma amostra daquelas bênçãos que estão presentes no ensino, né, da escatologia futura, que estão reservadas para aquilo que a escatologia futura nos ensina. Por exemplo, alguns exemplos, né? O fato de que nós já fomos levantados, ressuscitados com Cristo no presente, antecipa e garante a nossa ressurreição no último dia.
Nós já fomos ressuscitados e nós seremos ressuscitados de forma plena no último dia, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 textos aqui que falam sobre essa realidade total, né? Que a gente está falando aqui sobre a relação entre soteriologia e escatologia. 2 textos aqui só para a gente fechar esse ponto. Efésios capítulo 2, versículo 6, está escrito assim: e juntamente com ele, Cristo, né, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o cristão, ele já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, ele se assentará de modo pleno nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A comunhão perfeita com o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3:1. Está escrito assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Perceba de novo o elemento presente e futuro aqui. Se nós já fomos ressuscitados com Cristo, busquemos as coisas lá do alto. Existe uma certeza e uma busca. Um elemento presente e um elemento futuro. Uma certeza e algo que ainda está na caminhada dentro desse texto aqui, ok? Alguns outros exemplos do que nós estamos falando aqui. Preste atenção. A nossa justificação pela fé, na vida presente, antecipa e garante a nossa justificação final e definitiva diante do trono do juízo de Cristo. Um outro exemplo, o processo de nossa santificação, aqui na vida presente, aguarda ansiosamente pela sua perfeição gloriosa nos novos céus e na nova terra. Nós estamos dando alguns exemplos sobre essas realidades presentes, que já são reais, experimentadas no presente, ao mesmo tempo são um sinal, uma amostra daquilo que vai acontecer plenamente lá no futuro. Um outro elemento importante, um outro ensino importante que nós temos aqui é que, considerando o que nós acabamos de falar, é por isso que nós entendemos que a nossa salvação, nesta vida, é caracterizada pela real tensão entre o já e o ainda não. Alguns exemplos. Primeiro exemplo, o crente, ele já é um participante da nova vida, mas ainda não se encontrou no seu estado final. Um outro exemplo, o crente já é genuinamente uma nova criatura em Cristo, mas ainda não é totalmente novo em todos os seus aspectos. Nós sabemos que Cristo já começou, que Deus já começou em Cristo uma boa obra em nós. E nós estamos confiantes de que um dia Ele levará essa obra, esse trabalho inicial, à sua plenitude. Nós aguardamos ansiosamente esse dia. Um outro ponto importante, ainda que sejamos cidadãos do reino dos céus, esperamos ansiosamente, com ânimo e muita expectativa, pela fase final desse reino no futuro, quando a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Essas são, então, algumas das várias relações que podem ser estabelecidas entre a soteriologia, a doutrina da salvação, a maravilhosa doutrina da salvação, da graça de Deus em Cristo, e as outras áreas, não todas, algumas áreas, né, da teologia. Vamos então agora para as nossas considerações finais e as aplicações. São 3, tá? Em primeiro lugar, o estudo da teologia, como nós vimos, ele é feito a partir de diversas áreas e alguns recortes também, mas que sempre devem ser vistos a partir das suas relações, das suas inter-relações. Nós vimos que não é possível estudar todos os temas de uma vez só. Então, sendo assim, nós estudamos as suas partes de forma didática, pedagógica, mas sempre buscando enxergar aquilo que já existe. Nós não criamos isso. Sempre enxergar as relações que existem entre as mais diversas áreas do estudo da teologia. Segundo lugar, a soteriologia, ela possui relação com a teontologia. Deus é o Criador soberano do homem e é o seu Salvador.
A soteriologia, como nós vimos, possui relação com a antropologia, é o homem que está sendo salvo. Possui também relação com a cristologia. Jesus Cristo é aquele que veio salvar o homem por meio da sua obra na cruz. Possui relação com a pneumatologia, é o Espírito Santo quem aplica a obra de Cristo na vida do homem que estava morto nos seus pecados. E também possui a soteriologia em relação com a escatologia, pois existem elementos presentes e futuros que dizem respeito à obra salvadora do Senhor Jesus Cristo na vida do homem. E nós vimos, com detalhes, tudo isso daqui que nós resumimos. E por fim, depois de ter dito tudo isso, o que esse ensino pede de nós, da minha vida e da sua vida? Preste atenção, uma aplicação. Conheçamos, meditemos e valorizemos o estudo piedoso, não estudo frio, o estudo piedoso da obra redentora do Deus Trino na vida do homem caído. Essa atividade, esse estudo pela graça de Deus, feita diante de Deus e em oração, é uma atividade intelectual e prática, tá? Quando eu falo intelectual, não estou falando de atividade fria, não. A atividade intelectual dá trabalho. E as escrituras falam disso. Elas falam do valor da meditação, do estudo, da leitura, da escrita. Se você nega isso, está negando o ensino bíblico, tá? Então esse estudo, essa atividade feita diante de Deus em oração, é uma atividade intelectual, sim, e ao mesmo tempo prática, sim. Essa atividade intelectual tem que desembocar na prática. Prática sem essa informação está errada. E informação sem prática também está errada. Um estudo feito diante de Deus em oração deve nos levar a uma atividade intelectual, prática e que traz benefícios para todos os que dela fazem uso. O que fica de ensino para nós hoje, além do que nós já vimos, é que nós devemos estudar, pela graça de Deus, as Escrituras Sagradas, com outros irmãos na fé, o estudo da teologia, fiel às Escrituras Sagradas, em oração. Essa é uma atividade intelectual e prática que traz benefícios para todos os que dela fazem uso, ok? Antes de terminar o nosso programa, eu quero fazer uma indicação bibliográfica de um teólogo que é mestre em tudo isso daqui que nós falamos, de perceber, não criar, não é ele que cria, não somos nós que criamos, é de perceber aquilo que já existe. O quê? As relações que existem inseparáveis entre as diversas áreas da teologia, tá? Então esse livro que foi publicado há pouco tempo, As Maravilhas de Deus, do Herman Bavinck, uma parceria da editora Pilgrim com a Thomas Nelson Brasil, tá? É um livro que aborda diversos temas aqui que nós estamos estudando de forma bem básica no nosso curso Sã Doutrina. Fica de indicação para você, ok? Terminamos então o programa de hoje, que Deus possa abençoá-lo ricamente. Para o próximo programa, Deus permitindo, nós veremos o seguinte tema, e nós faremos isso em algumas partes. A questão da Ordo Salutis, que é uma expressão latina que traduzida é ordem da salvação. Dá para a gente falar em uma ordem de salvação? Coisas que acontecem antes, depois e mais depois? Qual seria a ordem da salvação? O que vem primeiro, o que vem depois? É possível, enfim, tá? A questão da ordem da salvação a partir do próximo programa, Deus permitindo. Bons estudos, que Deus muito abençoe.